Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Eu sou Antônio Pacheco, um seguidor de Cristo apaixonado pela palavra de Deus. E o meu compromisso de levar a mensagem verdadeira a todas as pessoas, cumprir com a missão que Jesus nos designou de pregar o Evangelho a toda criatura. Independente da tua crença, meu irmão, minha irmã, independente da denominação a qual você pertence, Jesus nos ensinou a levar a mensagem a todas as pessoas. Por isso eu me coloco na presença de Deus nesta noite, agradecendo por mais essa oportunidade, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e discernimento. Eu me entrego ao Senhor neste momento com muita humildade, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que só é feita a vontade do Senhor e que eu preciso aprender muito mais de Ti, Senhor. Eu não sei nada, estou aprendendo e quero aprender muito mais. Peço ao Senhor que nos capacite nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Quero trazer uma mensagem esta noite, uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Uma mensagem que vem nos lembrar de muitas coisas, meus irmãos. Deus vem tocar em nossos corações para que nós prestamos atenção na sua palavra, no que o Senhor nos deixou escrito, meus irmãos, para que nós não sejamos enganados, não sejamos, meus irmãos, muitas vezes passados para trás, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quero trazer esta palavra, então, que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos do 9 em diante, meus irmãos. Que assim diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aleluia. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, aleluia. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei, aleluia. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, aleluia. Mas estabelecerei em Sião a salvação e a Israel a minha glória, aleluia. Amém, meus irmãos? Olha que maravilha esta palavra que o Senhor nos orienta esta noite. Para nós lembrarmos, meus irmãos, das coisas passadas, de tudo que o Senhor falou desde o princípio, que assim a palavra nos diz que Ele anuncia. A palavra do Senhor nos diz aqui, meus irmãos, que anuncia o fim desde o princípio. Então, desde o princípio da criação, Deus já vinha anunciando também o fim, meus irmãos. Para todas as coisas há um propósito, meus irmãos. Então ele anunciava, e aqui
ele falando, irmãos, para que nós lembramos das coisas passadas. Todos os acontecimentos, meus irmãos, que houve durante a criação, meus irmãos. Porque lá, no tempo de Noé, meus irmãos, Noé pregou muito a salvação, mas o povo não creu. E assim Deus ordenou ele fazer uma arca, porque ele ia enviar o dilúvio para acabar com a vida na terra, meus irmãos. Então ele orientou Noé para que fizesse a arca e colocasse sua família dentro da arca, e mais os casais de bichos, de animais, que Deus ordenou. E o povo não acreditou. Quando viu, fechou a porta da arca e veio o dilúvio e acabou com a humanidade, meus irmãos. Porque aquele povo não lembrou do que Deus falava, do que Deus anunciava, meus irmãos. Ali a maldição estava muito grande sobre a terra. Então Deus resolveu acabar com aquilo ali, porque a terra estava contaminada. Então você veja, meu irmão e minha irmã, hoje nós devemos prestar atenção no que o Senhor fala. Porque Ele é muito claro em nos dizer: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Então, meus irmãos, há um só Deus, Pai. Não duvidamos das coisas que está escrito, meus irmãos. Muitas pessoas hoje, além de não crerem na criação, ainda duvidam, meus irmãos. Duvido que eles não acreditam que Deus fez os céus e a terra, eles acreditam que foi o homem ou o acaso que fez isso. Então você vê, meus irmãos, quanta barbaridade há no mundo. Está quase igual, meus irmãos, ou pior do que a época de Noé, meus irmãos. A terra está contaminada com a maldição. Então você pode ficar certo, meus irmãos, a volta de Cristo está muito próxima. Porque quando aconteceu tudo isso, Deus enviou o dilúvio. Mas depois veio Cristo Jesus para nos dar o livre-arbítrio, nos dar a oportunidade da salvação. Mas é a mesma coisa hoje, meus irmãos. Nós pregamos a palavra, nós levamos a palavra e muitas pessoas ainda não querem acreditar. E quando menos esperarem, que isso é num piscar de olho, Jesus virá nas nuvens e levará seu povo. E aquele que não acreditou, aquele que fez barbaridades, continua no pecado, não vai ter volta mais, meus irmãos. Aí não haverá mais salvação. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor é muito correta, o que anuncia o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então muitas coisas, meus irmãos, Deus nos fala que ainda não sucederam e que vão acontecer, estão acontecendo, meus irmãos. Tantas coisas que estão acontecendo, o amor se esfriou. Você vê todos os dias barbaridades entre famílias, entre cônjuges, entre pais e filhos. Tá horrível, meus irmãos. Não se pode ouvir um jornal hoje, porque é muita maldição, meus irmãos. Então veja bem, é momento de você correr para os braços de Cristo, meus irmãos. Não espere, porque não há tempo a esperar. Não faça como o povo da época de Noé, meus irmãos.
Creia que a volta de Cristo está muito próxima. Pelos sinais e acontecimentos. Não é eu que falo isso, não é eu que digo, a palavra do Senhor nos anuncia isto. Anuncia todas essas coisas. Agora, se você não crer, meus irmãos, problema é seu de não crer, mas eu convido a você que creia, meu irmão, minha irmã, porque Jesus te ama. Deus quer a tua salvação, porque o Senhor veio buscar o que se estava perdido e trazer o arrependimento, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui Deus ainda fala, meus irmãos, no versículo 12: ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Deus está anunciando, meus irmãos, aquele duro de coração, é o que eu estava falando, que não quer acreditar na palavra, não quer acreditar na pregação da mensagem, meu irmão, minha irmã. Venha para perto de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui ainda para nós complementarmos, meus irmãos, nós voltando atrás um pouquinho, no capítulo 43, meus irmãos, no Isaías 43, versículo 13, olha a palavra que o Senhor deixou escrita, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, meus irmãos? Você vê que antes que houvesse dias, eu sou. É a Deus, meus irmãos, antes que houvesse dia. Então, como nós não vamos acreditar em Deus, meus irmãos? Porque aqui ainda o Senhor nos fala, ó, que operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus, meus irmãos? Ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Porque Deus é o poderoso, Deus é o dono do mundo, meus irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo a você nessa noite, eu deixo essa palavra para você meditar e pensar muito. E lembrarmos das coisas passadas, desde a antiguidade, meus irmãos. Que só houve um Deus, nunca houve outro e nunca haverá outro Deus, meus irmãos. Vamos atentar para isso, vamos atentar para os sinais, para o que está acontecendo, meus irmãos, e vamos entregar a nossa vida a Jesus. Eu convido a você nessa noite que você aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão, minha irmã. Não espere, porque não há tempo a perder. Corra para os braços de Cristo e passe a viver uma vida nova, porque as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, meu irmão, minha irmã. Amém, meus irmãos? Então deixe essa palavra a você, meus irmãos, e convido você para nós orarmos nessa noite. Convido você para fechar seus olhos, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Oramos, meus irmãos. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Como na Tua palavra nos falou esta noite, Pai, que é só a vontade de Deus que prevalece, meu irmão e minha irmã. Ó Deus maravilhoso, peço, Senhor, que nos capacite essa noite, Pai. Entrego-me humildemente a Ti para que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos, como um canal de bênção para levar a mensagem às pessoas, meus irmãos. Aos meus irmãos, aos meus amados irmãos, Pai querido, que eu possa continuar levando essa mensagem. Oro para que o Senhor me dê visão para a leitura da Tua palavra a cada noite, que eu possa
continuar transmitindo esta mensagem. Mensagem que o Senhor deixou escrito para que nós lembrarmos das coisas passadas desde a antiguidade. Meu Deus, ó Pai querido, oro nesta noite por tantos pedidos de orações, por tantas pessoas que precisam da Tua presença, Pai querido. Preciso da cura nesta noite. Preciso, Senhor, ser libertado do vício, da droga, da bebida. Seja libertado, Pai, pessoas que estão no vício do adultério, da pornografia, Pai querido. Muitas pessoas, Pai, que não cumprem com seus compromissos, Pai, que venham a ser cumpridos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Oro, Pai, por portas abertas de trabalho para esse irmão que precisa para manter a alimentação na sua família, Paizinho amado. Oro, Pai, pela restauração desta família, desse casamento, Senhor, abalado, que o Senhor possa agir no meio desta família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oramos por tantas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldades, famílias, Pai, pessoas, crianças, Pai querido, já tão pequenininha, Pai amado, com doenças graves, Senhor. Eu oro, Pai, por uma menininha, Senhor, que está com leucemia, diz que está com leucemia, Pai, com 3 aninhos de idade, Senhor. Tenha misericórdia dessa criança, Pai. Ó Deus, venha fortalecer a família, venha dar ânimo, coragem a esta família, Pai querido, para vencer e resistir mais essa batalha, Senhor. Ó querido Deus e Pai, oramos, Paizinho amado, pela minha família, que o Senhor venha abençoá-los, venha trazer a cura, aquelas pessoas que precisam da cura da visão. Ó Deus, a cura no espírito, a cura da alma, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vem fazer, Senhor, o sobrenatural na vida dessas pessoas essa noite, Pai. Visita aquele leito de UTI, de CTI, Pai querido. Visita o leito de hospital, Pai. Envia teus anjos neste momento lá, Senhor, visitar essas pessoas. Leva a cura, Pai. Leva a bênção a essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó querido Deus e maravilhoso Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui levando a mensagem a tantas pessoas, Pai. Há pessoas que nos ouvem, que nos visualizam tão longe, Paizinho amado. Ó Deus, que as pessoas, Pai, possam estar na Tua presença a cada dia, que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que ouve esta mensagem, essa oração nesta noite, Paizinho querido. Independente da distância, o Senhor está com eles. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Pai, que o Senhor está em todo lugar. Ó Pai, vem abençoando essas pessoas, abençoando nossos lares, Pai querido. Vem abençoando todas as nossas famílias, perdoando-nos as nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas e atitudes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vem purificando o coração esta noite, Pai. Vem limpando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Oh Deus, aquela pessoa que fala que não quer liberar o perdão, que venha perdoar nesta noite. Pessoas com coração cheio de ódio, cheio de raiva, Pai, que caia por terra todo esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eu desejo a cada irmão, a cada irmã nesta noite que tenha uma noite abençoada, que os anjos do Senhor estejam junto desses irmãos, cuidando, guardando, livrando todo o perigo, todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, convido a você para nos acompanhar no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ajude a crescer esta obra que não é minha, esta obra é de Deus, só apenas somos usados como instrumentos nas mãos de Deus. Compartilhe, dê o joinha, deixe seus comentários, meus irmãos, deixe seu pedido de oração, seu testemunho, e agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Desejo que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.